Salve, salve, meu povo! Audiência qualificadíssima do Politiquejo, né? Seja no podcast, seja no YouTube. Meu nome é João Gabriel Prato, estou aqui do Vale do Mucuri, Teoflotone, Minas Gerais, e vamos falar sobre mais uma pauta quente aí, né? Do que vem acontecendo no cenário nacional, na política nacional aí no nosso Brasil. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Só antecipando, pessoal, que hoje a gente vai ter um formato um pouco mais leve, um pouco mais solto, né? Mais informal, porque eu acho que realmente nós, né, da equipe aqui do Politiquejo, nós percebemos que é preciso dar uma leveza, apesar da seriedade dos assuntos que a gente vai tratar aqui, uma leveza, porque realmente o clima está muito pesado, né? O cenário está muito tenso, então a gente vai discutir temas graves, né? Só que com um clima mais tranquilo aqui para que a gente consiga fazer fluir as ideias, beleza? Pessoal, antes de começarmos, só lembrando nossos velhos recadinhos, né? Quem tiver aí pelo YouTube, que clique aqui, que curta o vídeo, que curta o nosso canal, se inscreva, né? Ative as notificações para ficar por dentro das atualizações, e assim também, pessoal, eventualmente que esteja pela primeira vez ouvindo o podcast, que você assine, né, o nosso podcast na sua plataforma de podcast preferido, para que sempre que a gente subir novos episódios, você possa ouvir, beleza? Bom, pessoal, e lembrando também que o nosso projeto de financiamento coletivo continua no ar, né? No apoia.se/politiquejo, a partir de apenas R$5, você consegue nos ajudar a financiar o nosso canal, né? A manter nossas atividades produzindo esse conteúdo absolutamente independente para vocês. Beleza? Passa a bola para você, Luara, bem-vinda. Fala, João. Saudade de você, viu? Ficamos aí quantos programas fazendo entrevistas e tudo mais. Agora voltando para bater esse papo entre Belo Horizonte e Teoflotone. Para quem não me conhece, eu sou Luara Colpa, falo desde Belo Horizonte, e hoje vamos fazer aí um canal um pouquinho diferente, em que a gente vai analisar a conjuntura desse nosso país, se é que é possível, né, gente? Porque todo mundo está sofrendo para fazer essa análise de conjuntura. Vamos lá, então, João, começa aí. Beleza. Bom, pessoal, vocês já devem ter visto, lido, ouvido por aí, né? A última do Bolsonaro, né? Que, na verdade, não é tão novidade assim, uma ação desse porte, né? Só que agora ele pratica essas condutas enquanto presidente da República, o que potencializa em muito, né, a gravidade disso tudo que a gente vai falar. Bom, nós estamos tratando, né, pessoal, daquela divulgação que o presidente fez em grupos de WhatsApp, a polêmica divulgação de um vídeo convocando militantes e apoiadores para, em um domingo de março, para que as pessoas estejam nas ruas, né, apoiando o governo. Aquela famosa categoria que o governo inventou de protesto a favor, né? É o protesto a favor do governo. E aí nós temos uma série de consequências e uma série de prismas, né, pelos quais a gente pode analisar esse tema. E aí, só para situar nesse degrau inicial da nossa conversa, que foi isso, né? O presidente divulgou um vídeo que, né, tão só esse fato já é absolutamente grave, né? Por quê? Porque esse vídeo, me corrija se eu estiver errado, me corrija, Luara, se eu estiver errado, e vocês aí ouvindo, o vídeo propõe nada mais, nada menos que o fechamento do Congresso Nacional, né? Coisa que só ditadores fazem, né? O fechamento do Congresso Nacional. Então, o presidente deu um monte de declarações que nós vamos tratar aqui ao longo do programa, mas o ponto central, o nosso ponto de partida é esse, né, Luara? É isso aí, João. E o que mais nos chama a atenção, assim, é que, porque ele foi... A motivação do Bolsonaro para colocar esse vídeo, para disparar esse vídeo em WhatsApp, veio de um pouquinho antes, quando o general Heleno já tinha dito que o Congresso Nacional era chantagista. Então, assim, a partir de todos os momentos em que o Congresso colocava sua opinião ou dizia sobre alguma coisa, o governo colocava que esse Congresso era chantagista e que não aceitariam, diante disso, um Congresso chantagista. O mais bizarro disso tudo é que a população comprou essa ideia e começou a acreditar que realmente o Congresso é chantagista e que realmente preferimos confiar nas mãos
de uma pessoa só, né, do presidente da República, que nada mais, nada menos do que um autoritarismo. Então, a gente tem, diante do Brasil, uma coisa gravíssima, que é o autoritarismo se apresentando, e o Congresso, e aí nós vamos dizer, o Congresso está recuado ou não? Quais forças estão disputando tudo isso? É por isso que nós viemos aqui conversar. Eu já adianto, né, a minha opinião sobre tudo isso. A primeira é que a gente está perdendo uma coisa muito sagrada ali que a ciência política nos coloca, né, o sistema de freios e contrapesos, que é justamente os três poderes não precisam concordar entre si o tempo todo e nem devem, porque a democracia é assegurado que cada poder, então, tem a sua autonomia. E a gente está colocando tudo isso em xeque, então, quando você coloca isso em xeque, você coloca a democracia como um todo em xeque. Então, a democracia no Brasil como um todo está em xeque, e o que é mais bizarro, João, a gente está vendo as direitas do Brasil entrando em conflito. Então, quando você tem um general, né, o extremo, os militares ao extremo do autoritarismo, que carrega aquela coisa do racismo, da homofobia e tudo mais, mas que tem um projeto de poder autoritário, e você tem, de um outro lado, uma outra direita, que é a direita do DEM, do PSDB, desses outros partidos, que querem manter minimamente uma democracia, mesmo que ela seja neoliberal aí e tem um projeto deles. E aí nós estamos diante desse momento histórico bizarro em que os representantes de Congresso estão entrando em conflito com o presidente da República, e esse povo é tudo da direita. Então, como a gente pensar a nossa vida enquanto esquerda diante desses fatos aí, né? Ô, Luara, eu andei pensando muito nisso, né? Na verdade, eu tenho pensado a respeito, porque realmente eu acho que é preciso que forças progressistas, né, populares, possam se apresentar nesse debate. Por que eu estou dizendo isso? A gente aqui organizou essa pauta, né, e um dos pontos que a gente quer lembrar é, de fato, a tentativa de legitimação, de autolegitimação, vamos dizer assim, que o próprio presidente colocou quando ele posta no Twitter, né, me permitam ler aqui, né, o presidente Jair Bolsonaro postou no dia 26 de fevereiro o seguinte tweet: tenho 35 milhões de seguidores em minhas mídias sociais, com notícias não divulgadas por parte da imprensa tradicional. No WhatsApp, algumas dezenas de amigos onde trocamos mensagens de cunho pessoal. Qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República. Então, assim, essa tentativa dele de se legitimar, sem entrar no mérito também dos robôs, né, aliada àquela notícia também de que o partido dele conseguiu menos de 1% das assinaturas necessárias, ou seja, realmente está se mostrando um projeto que é absolutamente virtual, né? Seja virtual tecnologicamente, seja virtual do ponto de vista figurado, não existe, né? É um projeto, um apoio, entre aspas, virtual. Eu lembro dos tais robôs do Bolsonaro na época da campanha, naquele vídeo dantesco, né? Enfim, mas eu tenho pensado nisso, Luara, por quê? Porque realmente o que está em jogo, né, o que está em xeque, não é propriamente a disputa entre esse executivo e o legislativo. O que está diante realmente é de um projeto de país, né? É de um projeto, qual projeto de Estado nós vamos aderir ou nós vamos desenvolver. Por que eu estou dizendo isso? Parece que está claro que um projeto que prescinda, ou seja, que deixe o povo de lado, ele nunca vai ser tendente. A gente sabe que a história ela é volátil, né? Esses conceitos que ciência política traz, que a gente traz aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, são conceitos volúveis, são conceitos flexíveis ao longo da história, mas mesmo assim, gente, nunca estaremos diante desse projeto, né, com esse projeto de direita, dificilmente estaremos diante de estabilidades institucionais, ou de estabilidades, enfim, democrática do Estado. Por que eu estou dizendo isso? Está mais que claro que o neoliberalismo ele não consegue convergir, ele não consegue conviver, vamos dizer assim, com a democracia. Quando esgarçou-se, ou, na verdade, quando veio a crise econômica, né, eu tenho pensado muito nisso,
quando estourou, e medidas que a gente pode, né, gastar aqui um programa inteiro falando do fim do governo Dilma e depois com a implementação do golpe, as coisas que o Temer fez, ficou claro que o neoliberalismo mostrou a cara dele. Falou, olha, não dá para consentir com a democracia, porque é bem provável que o povo eleja um outro projeto, se bem informado, né, se consciente do que está aí por vir, né? E o Bolsonaro representa exatamente isso, né? A gente pode ficar aí, só para que a gente conduza nosso papo aqui, né, lembrar que esse tipo de discurso, ele já fazia muito tempo. Ele já fazia muito tempo esse discurso. E aí, até lembrando, está por aqui o livro, né, eu gosto sempre de citar nas minhas redes sociais, nas aulas, né, na faculdade, do Como Morrem as Democracias, ou Como as Democracias Morrem, né, do Levitsky, lá de Harvard. Ele fala, olha, é papel central das elites políticas não permitir que um autoritário assuma o poder. E as elites políticas brasileiras eram absolutamente cientes dos riscos que a gente corria com o Bolsonaro. Você vai me dizer que o Rodrigo Maia não sabia o que o Bolsonaro podia fazer. E aí ele vem depois e se apresenta como o bastião das reformas e fala que está tudo bem, não tem problema, vamos tocar as reformas. Por quê? Eu acho que a gente não pode perder isso, queria ouvir sua opinião, Luara. Eu acho, até falando um pouco da reação dos políticos, né? É claro, a esquerda se mobilizou, né? Tem requerimentos na Câmara, tem pedidos de CPI, etc., pedidos de impeachment, alguns já falam. Mas, assim, quanto à reação dos políticos, eu acho que a gente tem que olhar para ele, né? Para o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. O que está em jogo é a aprovação das reformas. Seja com botina, né? Seja com coturno, com tanque de guerra, seu Sérgio Moro em cima do tanque de guerra, incentivando, né, passando pano para fascista lá, miliciano no Ceará, seja bonitinho com o Paulo Guedes falando asneira, né, destilando ódio contra pobre, ou o Rodrigo Maia lá, uma carinha singela. Eu acho que o pano de fundo é esse. O que você acha? Não, é isso. Eu acho que, na verdade, desde 2013, né, quando teve as jornadas de junho lá, pré-Copa do Mundo e tudo mais, já se mostra, a gente já tinha muito claro uma elite brasileira e elite até internacional ali que tinha interesses imediatos e que, insatisfeitas em verem um desenvolvimento nacional que não era só o impulsionamento de renda do povo brasileiro, mas que tinha também ali pessoas galgando mais renda familiar, educação e acesso a programas sociais, que a gente já discutiu muito aqui no Politiquejo, mas essa elite que momentaneamente viu ali os seus interesses imediatos, né, interesses ínfimos perto do fim da democracia, mas interesses imediatos, um pouco sucumbidos, que é mínima coisa, eles sim apoiaram um governo, uma proposta de governo autoritária que veio acontecendo nos últimos anos até chegar em Bolsonaro. Então, em momento algum, eu defenderia qualquer um desses, né? No que diz respeito a eles, sabiam, plantaram, quiseram tudo isso, só que agora também são colocados um pouco em xeque, porque chegou a hora de assinar o tal do cheque lá, e pode ser que o cara perca a própria cadeira como presidente da Câmara dos Deputados, sabe? Então, tipo, chegou a um nível de instabilidade que corre o risco, então, dos militares tomarem o poder desse país, e acabou para todo mundo, acabou para a esquerda, mas acabou para eles também, sabe? Então, a gente está chegando a um nível perigosíssimo. Outra coisa que eu queria falar sobre a sua fala de inicinho, quando você cita aí o Bolsonaro fazendo Twitter sobre, eu tenho 35 mil seguidores e não sei o que lá em WhatsApp, e ele faz um comentáriozinho pequeno, assim, não lembro o que você citou, mas meio que dando a entender que fora do jornal normal, né, da mídia normal, porque se fosse para a mídia normal, ninguém falaria dele, ele se vitimiza. Esse discurso do Bolsonaro, essa palavrinha no meio da frase é muito proposital, porque ele demonstra aí nessa frase também que para 35 milhões de brasileiros aí que o seguem nas redes sociais, que os jornais tradicionais não são confiáveis. Que o que é confiável é o WhatsApp que chega dentro do celular de cada um deles. O que é confiável é o Twitter do presidente. Agora, grandes jornais não são confiáveis.
Então, ele está comprando uma briga, e não sei se proposital, a gente pode chegar a essa conclusão aqui ou não, com grandes jornais também propositalmente. Então, o que ele quer com tudo isso, sabe? O que ele quer em comprar uma briga com o presidente da Câmara e que ele quer em comprar a briga com os grandes jornais do Brasil? E se ele ganha essa briga, o que será de todas essas instituições? Porque vai que ele ganha essa briga e todo mundo fica a favor desse cara, e né, a população em geral. Então aí acaba tudo, acaba a mídia tradicional e acaba os poderes. Eu tenho até com amigos e tal, nós estamos entre a cruz e a espada, né? Eu falo, gente, como diz, né, aquele jargão da internet, vivi para defender o Estadão, né? Vivi para defender a Veja, enfim. Olha. É como eu falei recentemente, né, lá no Twitter. É sempre assim, né? Realmente, é sempre assim. Eles apoiam a instabilidade, os mesmos donos de jornalões integram a mesma elite, enfim, herdeiro de capitães hereditários, né, das sesmarias, dos senhores de escravos, a mesma galera sempre. Eles apoiam, eles apostam na instabilidade e apostam contra a democracia quando ela começa a atrapalhar alguns planos, né? Ainda que esses planos sejam ínfimos, do tipo, quero um aeroporto sem pobres, né? Quando começa a atrapalhar esse, ainda que ínfimo plano, essas mesmas elites, a mesma turma de sempre, se organizam. E alguns incautos, né, alguns remediados aí vão a reboque, acreditando, lambendo a bota aí do patrão, achando que é bonito. E aí o que me impressiona é o seguinte, sempre que o calo aperta, eles recorrem também sempre às mesmas pessoas, ou aos mesmos grupos, né, aos mesmos setores progressistas da sociedade, democratas, etc., para tentar reaver essa democracia que, por anos a fio e por vezes na história, ela já foi solapada e mesmo assim os caras apostam na instabilidade. Por que eu estou dizendo isso tudo? Eu li uma frase que eu achei sensacional no Twitter, que ele diz, a frase era a seguinte, bater juntos e caminhar separados. Eu achei isso definidor, provável que não seja, né, de autoria de quem postou lá, enfim, deve ser de algum lugar aí, ou que seja da pessoa, né, achei genial, até printei aqui, depois eu posso disponibilizar aí para o pessoal, nos nossos ouvintes, nossos espectadores, e assim, porque é isso, né? Ou seja, nós temos que defender realmente a liberdade da imprensa, né? Uma liberdade responsável, né? Vamos dizer assim, uma liberdade que não ofenda os direitos, né? E a pluralidade, mas ao mesmo tempo passar desse turbilhão, ou seja, superar essa etapa de, todos somos contra o autoritarismo, todos somos contra o fascismo, todos somos contra o fechamento das instituições, o endurecimento do regime, e a partir daí nós vamos traçar caminhos diferentes. Eu acho que a gente está um pouco nesse momento. O que você acha? Eu acho que é exatamente aquela fala, aquela fala da gente usar, né, as forças que estão disponíveis no atual momento, ou nos momentos, né, como sempre, a nosso favor. Então, é esse nível de clareza que a gente precisa ter, aí sem romantismo nenhum. A gente precisa ter um nível de clareza de que quais armas a gente vai usar e o que a gente vai construir com essas armas para o momento seguinte. Eu acho que a esquerda precisa ter um nível de sofisticação do seu projeto, né? Os projetos já existem, mas sofisticação desse projeto e diálogo entre si sobre um projeto mais uníssono enquanto esquerda. Agora, que taticamente a gente vai precisar, né? Se for preciso de uma frente ampla ou alguma coisa do tipo, acionar determinados outros personagens dessa história, e aí seja central ou não, pelo menos eu não tenho nenhum romantismo com isso não, João. Eu já me coloco assim, disponível a pensar. Porque não existe uma outra forma de se pensar o Brasil atual sem todos esses personagens, né? E aí nós vamos fazer aquele velho debate. O que é aliado tático e o que não é? E aí aliado tático é mais ou menos essa fala que você usou. A gente bate junto e caminha separado. Então nós vamos ter aliados táticos para batermos juntos
e depois caminharmos separados, eu acho que pode ser interessante. Eu não vejo uma outra saída para o Brasil atual, não. E, para além disso, João, a gente também tem que fazer as nossas autocríticas em relação ao atual momento para dizer também da realidade da nossa força, sabe? Da realidade da nossa força de mobilização ou de não mobilização, como que a gente avalia tudo isso. Eu avalio, sinceramente, que a gente não tem tanta força assim. A gente está dando respostas a algumas narrativas que vêm desse autoritarismo dessa direita maluca que está no poder. Então, eu sou super a favor dessa frase que você colocou, assim, de batermos juntos e seguirmos separados se estivermos vivos, né? Mas mais ou menos isso aí. Pois é, Laura, eu tenho compartilhado muito essas inquietações com alguns amigos, e eu acho que, é claro, né, que no mundo, como você falou, no mundo mais romantizado, talvez a gente não trouxesse para o primeiro plano essa ideia que eu vou dizer, né? A gente não trouxesse para o centro do debate, talvez, pelo menos há 2 séculos é difícil tirá-la do centro do debate, mas talvez a gente não traria no mundo ideal. Mas a questão econômica, né? O ser humano ele está organizado no mundo e está, enfim, as necessidades materiais, sem entrar em qualquer profundidade, né? Aprofundamento marxista, que também eu com certeza cometeria alguns pecados aqui, alguns deslizes, mas as necessidades humanas estão organizadas nisso que, né, chamamos economia. E eu acho que ela pode ser, como já foi no passado, um vetor para a gente retomar, né? Para a gente retomar o debate. É claro que um debate de esquerda, seja nessa frente ampla, né? Só abrindo um parênteses, uma frente ampla com o PT, uma turma meio querendo fazer frente ampla sem o maior partido de esquerda da América Latina, aquelas histórias, né? Vai chamar frente quase ampla, né? Quase ampla. Não, e o que faz sentido também, que a gente que corrobora a frase, né? Nem bater junto, algumas pessoas querem, que dirá caminhar. Então, assim, bater separado e caminhar separado dessa turma mesmo, uma turma que consente, que converge, que é omissa, né? É conivente com o autoritarismo. Enfim, parênteses fechado, mas a questão econômica, ela realmente ela vai servir como um motor, eu dizia, né? Claro que esse debate não vai se, principalmente no Brasil atual, né, de uma pauta de costumes muito forte, uma pauta moralista, ela não vai se resumir a isso. Só que eu conheço alguns bolsonaros ainda irredutíveis, né, alguns bolsonaristas irredutíveis, e que aí quando você conversa com o cara, ele vai sempre falar da pauta econômica, né? Porque ele já percebe, porque eu tenho para mim, né, Laura, assim, eu queria também te ouvir, mas eu tenho para mim, assim, que essas pautas, vou dizer até abjetas, né, a gente já tratou aqui das pautas da ministra Damares, né, de abstinência sexual, já tratamos aqui do meio ambiente, já falamos da educação. Essas pautas, elas caem por terra na página 2. Né? É muito fácil desmontar as falácias do governo, a falácia deste grupo, com dados, né? Dados da realidade. Só você abrir um pouco o olho, você percebe que a abstinência sexual não vai evitar gravidez precoce, sabe? Que não vai evitar abuso sexual de criança e adolescente. Então, é muito fácil. Mas a pauta econômica, ela ainda, eu acho que o governo está protagonizando bem essa narrativa, porque é complexo, né? Querendo ou não, por mais que a gente tente simplificar, e parece simples quando você vê seu salário diminuir, ou seja, você comprava 2 quilos de feijão, agora você só compra 1, etc. Mas é algo complexo. Então, quando o cara fala de taxa Selic, muitas vezes o povo compra, achando que, peraí, se é juros, qualquer juros vai me ajudar, se reduzir qualquer juros me ajuda. Ou quando o cara fala que o dólar alto é bom para valorizar nossa exportação e dar mais dinheiro. Olha só, uma explicação que faz sentido para os nossos olhos. Aí o cara pensa, não, eu não viajo para fora, eu não compro dólar, eu sou assalariado. Se ele está falando que o dólar, que é uma coisa abstrata para mim, assim, dólar, né, só aparece lá quando falam do ente mercado, que parece até uma criança mimada, né, acorda satisfeito, almoça triste, dorme mais ou menos, enfim.
quando o cara ouve isso, parece palatável, né? Parece legal, é um discurso bacana. Só que a economia está se deteriorando cada dia mais. Para ficar num dado, como é que eu posso dizer, até subjacente, né? Um dado menos do dia a dia, né? Um dado mais distante da realidade da maioria esmagadora do povo brasileiro. Mas eu estava lendo sobre a fuga de capitais da própria Bolsa de Valores. Num só dia, a Bolsa de Valores perdeu mais capital, Luara, do que em toda a história desse registro. Tipo assim, a partir de 1994, ou seja, quase 30 anos atrás, começaram a medir cada dia quanto entrava e quanto saía, né? Com a informatização do sistema financeiro, do sistema bancário, etc. Perderam mais de 3 bilhões de dólares em um dia. Aí o presidente vai e posta que o risco Brasil diminuiu, que está ótimo para investir, e são várias e várias e várias manchetes dando conta de fuga de capitais, né? Algo que nem um liberal honesto, não o Paulo Guedes, um liberal honesto, que conheça de desenvolvimento nacional, consegue defender. E aí a gente tem que trazer essa complexidade que influencia diretamente, né? Porque as pequenas coisas, eles não alardeiam muito. E os grandes jornais também não. Não é interesse dos grandes jornais, a gente sabe que não. De falar que o salário mínimo não aumentou, né? De falar da falência da Justiça do Trabalho. Aqui na minha cidade, a Justiça do Trabalho só existe porque tem servidor cedido da prefeitura. Não interessa falar de longas filas do INSS, a não ser de longas filas, mas eu assisti algumas reportagens absolutamente, eles dão a notícia absolutamente desvinculada da reforma da Previdência. Ou seja, por que também o pessoal está correndo para aposentar? Porque sabe que não vai conseguir aposentar. Se passar um período de transição, às vezes o cara prefere receber menos, né, a famosa aposentadoria proporcional lá, do que esperar, do que pagar para ver, do que chegar, enfim, o futuro é incerto. Então eu acho que a espinha dorsal do debate progressista no Brasil tem que passar pela, como é que eu posso dizer, pela explicação, pela apresentação, pela indicação da diferença dos projetos. Ou seja, tem um projeto que quer absolutamente acabar com os pobres, matando a todos. Matando. Isso é um genocídio lá. Se o cara desestrutura o SUS, se o cara deixa de repassar a própria emenda constitucional do teto de gastos, é uma forma velada de genocídio dos pobres. Enfraquecer o SUS é matar pessoas. É esse projeto que está de um lado. E um outro projeto que, em alguma medida, se desenvolveu no Brasil é de tentar corrigir essas desigualdades históricas e tentar minimamente, 1% de cima não foi afetado em nada, Luana, e minimamente tentar garantir dignidade às pessoas. Então eu acho, não gostaria que fosse assim, mas eu acho que a pauta principal tem que ser a economia e o Guedes está absolutamente afundando. E para além dessa pauta central, achei que foi interessante você dar esse exemplo do SUS. Eu estava lendo um artigo hoje que saiu no El País, do Safatli. Você viu esse? Não e aí li. Tem Gosto muito dele, mas não li. Ele escreveu lá sobre esse luto, né? Aliás, ele escreveu lá sobre se a esquerda brasileira atual morreu ou não. E sobreviver ou não esse luto. E aí uma das coisas que ele fala lá que é interessante, aí fazendo esse contraponto aí com a fala sua sobre o SUS, que ele faz esse recorte, o recorte econômico, e também desmistifica essa pontuação da esquerda que se diz identitária, né? Ele coloca até um outro termo lá, ele diz que é melhor do que identitarismo. Mas para a gente conseguir comprovar para a população que quando eu digo, por exemplo, que Bolsonaro é racista e me apresento como um projeto de país, e apresento o meu projeto como um projeto antirracista, eu estou dizendo, sobretudo, que eu sou a favor de políticas como o Sistema Único de Saúde, ou como Programa Bolsa Família, ou como qualquer outros desse tipo, porque tem ligação absurdamente direta com a questão da negritude
que ainda se for colocado num gráfico, ainda é a população que sofre mais com a coisa classista. Então, é uma questão econômica. Então, quando a gente diz de identitarismos e de defesa disso tudo, é impossível não dizer que está completamente ligado à economia e está completamente ligado a um projeto ou não de poder que coloque essas pessoas a um nível de empoderamento, mas não só um empoderamento moral ou de várias outras coisas, mas absurdamente econômico, e como que isso minimamente, quando isso cresce, minimamente isso incomoda as elites desse país. Por quê? Porque a gente ainda é um país completamente coronelista, que coloca, e ao mesmo tempo que é coronelista, ainda é, como o Gessé de Souza coloca lá na Elite do Atraso, ainda tem o viralatismo do resto do Brasil, babando o ovo desses coronéis, né? Então, a situação em que o Brasil se encontra, ela é basicamente essa. E aí, no texto lá do Safatli, ele diz que o Brasil, que nós da esquerda devíamos viver um pouco esse luto, que ele chama de luto, que na verdade é fazer a autocrítica real, não fugir dessa tarefa, mas que não é uma lamentação, não é uma vitimização, não seria um luto se vitimizar, mas de se reencontrar. E aí, se reencontrar como, né? Na visão dele ali, a gente está vivendo, de fato, um fascismo ou à beira muito grande de um fascismo real, só se contrapõe ao fascismo de duas formas, ou com uma guerra anunciada, e aí é guerra, vamos para o pau mesmo, ou numa consolidação, eu até anotei aqui, consolidação de uma força real de contraposição radical. E para ter essa força, na opinião dele, a gente precisa ter uma autocrítica real para a gente se refazer rapidamente, não é uma autocrítica para ficar lamentando e vitimizando e dando satisfação para quem não nos quer por perto, não. É para simplesmente nos unir e aí, voltando naquela mesma coisa que você colocou, bater junto, né? Eu acho que chegou o momento de bater junto, e aí, assim, nem estou dizendo que concordo 100% com a fala do Safatli, não, mas acho que a parte de estar atento para a beira do fascismo real e para unir forças absurdamente. E a terceira coisa, fazer o recorte econômico e deixar um pouco de lado as narrativas que não nos unem. E entender que agora ou nunca é essencial para o momento. Pois é, você até antecipou, né? Nós já estamos indo aí para alguns bons minutos do nosso podcast, do nosso episódio aqui no YouTube, e você até antecipou um pouco do que eu queria trazer como esse mote final aqui do nosso encontro de hoje, que é exatamente isso, afinal. Claro, né? A pergunta de $1 milhão de dólares, né? Sobretudo com o dólar a R$5, ou seja, o preço de um litro de gasolina, né? Que é, afinal de contas, o que fazer, né? Eu antecipei aqui essa ideia de que realmente eu acho que tem que passar, e é fundamental, é impossível que não se passe por uma agenda econômica, né? Por um projeto robusto, né? Enfim. Mas eu acho que é preciso também conversar sobre o fascismo, né? Por que sobre o fascismo? Porque o fascismo, tal qual ele se apresenta no Brasil, ele traz um dado que, para mim, é fundamental, que é a mudança de, literalmente, narrativa. Ou seja, ele quer mudar a realidade. Ele quer, inclusive, mudar a história, né? Ele quer mudar o passado, reescrever o passado. E essa guerra de informação é muito forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse do bolsonarista irredutível, ele, mesmo no debate econômico, ele se mune de informações que, por vezes, o fazem... ele fica cego diante da própria realidade, né? Eu gosto de fazer sempre essa luta em qualquer lugar que a gente esteja, né? No ponto de ônibus, dentro do supermercado, na fila do banco, de falar, nossa, realmente as coisas estão difíceis, né? Está difícil comprar carne, a passagem está mais cara, principalmente se a gente pegar como referencial o salário que não aumentou, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse contraponto. E aí se antecipou, e eu queria fazer algumas provocações para que também você finalizasse
esse nosso bate-papo, que é a respeito do seguinte. Bom, nós aqui apresentamos, talvez até que esse nosso vídeo, né, que esse nosso podcast chegue aí aos ouvidos da turma, porque a gente apresentou algumas ideias ou alguns fios, né, dos quais pode ser puxado uma meada aí legal, que a gente, assim, nós vivemos a institucionalidade, né? Nós vivemos as instituições estabelecidas, temos aí, como você bem disse anteriormente, os 3 poderes, nós temos os poderes instituídos. E aí, diante de ameaça de um com o outro, a gente fica na incógnita. Pedir um impeachment é melhor? Sim ou não? Se sim, assumindo o Mourão, o vice, muda alguma coisa? Se não, ficar lá o Bolsonaro, existe ou não desgaste com o Poder Legislativo ou não desgaste ilusório? Afinal de contas, os democratas, PS, etc., estão firmes junto com a reforma. E aí a gente pode lembrar aqui do nosso governador, né, Romeu Zema, que está se mostrando absolutamente um hipócrita, né? É do Partido Novo, mas está dando um aumento sem absolutamente critério nenhum, né? E, inclusive, o partido dele, o Partido Novo, está entrando no STF contra o próprio governador. Então, assim, mas quer uma turma, o Novo está junto nas reformas, critica, né? Os deputados do Novo podem estar lá firmes contra o autoritarismo lá no Twitter, e não pode, e os poderes precisam ser respeitados, a institucionalidade precisa ser mantida, BBB, blá. Muito bem. Só que na hora do vamos ver, que é para mudar a vida do povo trabalhador do país, eles estão juntos, né? Eles não estão batendo junto e lutando separado, como a gente disse. Eles estão absolutamente juntos, e aí parece, por vezes, parece um teatro, né? Que o Rodrigo Maia dá uma declaração protocolar, dizendo, não, nosso poder precisa ser garantido, óbvio, né? Ele é presidente da Câmara, etc. Mas, em seguida, ele já fala, não, falei com o secretário aqui do governo, que ele pode ficar tranquilo que nós estamos firmes nas reformas. Então, assim, nós estamos diante de um cenário que é preciso, além desse debate institucional, eu acho que é preciso voltar à base, o famoso voltar à base. E a gente fica nessa incógnita. E aí eu te pergunto, para você fazer nossa última participação aí, afinal de contas, a partir dessa mensagem disparada, de clara ameaça, para mim foi clara ameaça ao parlamento, o que pode acontecer, Luara? O que pode acontecer é tudo, né? Mas o que a gente avalia com tudo isso? Que eu penso, eu tenho muito medo, João, da banalização de impeachment, sabe? Por mais que o presidente da República tenha cometido, de fato, aí um crime de responsabilidade, a banalização de a todo momento pedir impeachment de quem quer que seja, que foi a banalização com a Dilma, e aí abriu as portas do impeachment. Até então, acho que ninguém nunca tinha ouvido falar nessa palavra impeachment, antes de Collor e tudo mais, e o negócio banalizou, e agora é a moda, palavra da moda. Agora, o que eu acho que o que a gente tem muito em mãos é o poder de barganha justamente para dialogar sobre essas reformas com esses partidos de direita. Então, por exemplo, o que o DEM é a favor das reformas, que prejudicam os trabalhadores, ponto. E aí, se nós vamos fazer uma frente ampla para conversar com essa gente, o que nós temos que levar é justamente a coisa das reformas. Olha, então não mexemos nas reformas da Previdência Trabalhista e outras mais. Agora, o que nós vamos testar é o nosso poder de barganha a partir da quantidade de gente que a gente conseguir colocar nas ruas e o nosso poder de conscientização do povo daqui para frente. É um grande desafio, tendo em vista um país polarizado como o Brasil, em que 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. Não é 58 milhões votaram no DEM ou no Rodrigo Maia, votaram no Bolsonaro. E quantos desses 50, tirando os que já desistiram de Bolsonaro, já viram que fizeram merda e tudo mais, tem uma grande quantidade dos arrependidos, tem uma grande quantidade que ainda é fã-clube. E esse fã-clube está disposto a ir até o final. Essa gente é a mais perigosa. E se a direita
né, o DEM, o PSDB, quer voltar a ter minimamente uma democracia e que eles querem voltar a conversar com outros partidos políticos, como sempre foi, o que o povo tem que fazer, e aí nem é tipo os partidos de esquerda, é o povo brasileiro, tem que fazer é dizer, só vamos apoiar um tipo de frente ampla ou qualquer tipo de concessão nesse sentido para bater no Bolsonaro, se a gente conseguir fazer isso garantindo minimamente direitos trabalhistas e previdenciários nesse país. Será que é possível fazer esse tipo de disputa? Porque é o que está em disputa, né? Eles jogam para o mais difícil, que é quase uma ditadura, para a gente abrir mão de direitos trabalhistas e direitos previdenciários. E aí nós vamos bater o pé e dizer, não vamos abrir mão desses direitos. Nós temos que ter povo na rua, nós temos que ter gente. Então, a partir de agora, o grande desafio é aquele velho desafio de sempre, encantar mentes e corações, desde os partidos clássicos, os sindicatos, na humildade, ouvir o povo, ir para a rua para entender as demandas do povo, e depois, com esse povo unido, para dizer qual será o nosso tamanho do nosso poder de barganha. Eu desejo, eu espero que nesse futuro breve dos próximos dias a gente tenha alcançado um poder de barganha alto, com muita gente na rua para dizer que não abre mão de direitos trabalhistas e que também não abre mão da democracia como um todo. E aí vamos ver se é possível a gente fazer isso. Eu acredito, eu sempre acho que é capaz. Finalmente, o povo sempre volta a quem realmente ele confia. Sempre é assim, sempre volta a quem ele realmente confia. Então, eu acredito que o povo confia em quem sempre esteve ao seu lado. Acredito que o povo ainda vai enxergar aí no próximo período que quem sempre esteve ao lado deles é quem fez um projeto de país de desenvolvimento para a vida dessas pessoas, desenvolvimento econômico, mas também educacional, desenvolvimento de moral, quando eu digo, do nosso empoderamento enquanto minorias, não daquela moral hipócrita, né, que os fundamentalistas colocam, mas eu digo assim, do empoderamento de mulheres, de negros e tudo mais. Entender que ao nosso lado, né, ao lado dos partidos de esquerda, que o povo precisa caminhar mais do que nunca. E esse é o grande poder de barganha, não dos partidos de esquerda, mas do povo brasileiro. É o povo brasileiro que precisa ter um poder de barganha com essa galera que está aí no poder hoje em dia. E o povo brasileiro precisa se entender autônomo para fazer isso. Eu confio que o povo ainda vai conseguir, João. Pode parecer até uma utopia aí na altura do campeonato, mas eu prefiro acreditar nisso e no nosso poder de convencer essas pessoas do que entregar de mão beijada para os militares desse país ou entregar também para os partidos clássicos aí da direita todo o nosso direito trabalhista e previdenciário. Acho que é isso. Pois é, sobre utopias a gente falou, com modéstia às falas, a gente falou bem, né, no último programa aqui do ano passado. Você falou de povo na rua, você sabe aí em BH como é que andam as programações aí, até para informar nosso público, dia 8, Dia das Mulheres, tem manifestação, dia 18, como é que tá isso aí? Isso aí, ainda eu não estou participando dessas reuniões, mas estão havendo algumas reuniões aí já de planejamento de ato, mas com certeza, e nós vamos divulgar no Politiquejo, né, com certeza absoluta, teremos 2 ou 3 grandes atos em Belo Horizonte. E espero que o formato também seja o formato mais acertado, porque a gente está um pouco cansado de formatos em que não dialogam, né? Mas que a gente consiga fazer formatos de atos que dialoguem para o povo acordar, que o bicho está pegando para o nosso lado. Dia 8 é confirmado, e os outros 1 ou 2 atos a gente confirma aí ao longo da semana nas redes sociais do Politiquejo. Maravilha! Luara, passa a régua, o papo foi bom. Para mim foi bom, né? A gente nunca vai acabar esse assunto, porque a cada dia é uma bomba nova no governo Bolsonaro, mas, João, mesmo com tanta porrada, eu estou mais otimista agora do que há pouco tempo atrás. Eu acho que vai caindo a máscara, sabe? Vai caindo a máscara e o povo brasileiro vai entendendo também. Porque nós também temos grandes históricos aí de lutas de consciência no nosso país,
Nós temos grandes lideranças que não foram forjadas nos últimos 10 anos. Sabe, eu fico com um pouco de... Só um desabafo final aqui antes da gente acabar, porque às vezes as pessoas sempre colocam as mesmas lideranças de esquerda como se a gente fosse só isso. E nós tivemos tanta gente que lutou bem antes disso, antes da ditadura militar, há um século atrás, para garantir os nossos direitos, e não é possível que a gente vai entregar todos os nossos direitos de mão beijada e esquecer esse histórico de lutas de todos nós, classe trabalhadora, né? Acredito que não. Maravilha. Eu costumo dizer também que essa turma que está aí, neoliberais, bonitinhos, né? Como... Ai, tá difícil esse Brasil, mas como o próprio Bolsonaro, num vídeo que rolou aí no Twitter essa semana, já os chamou um dia, né, enquanto ele era parlamentar, e aí fica a nossa pergunta também, talvez para os outros programas, por que ele, enquanto parlamentar, não pediu o tal fechamento do Congresso, não é verdade? Mas, de toda forma, voltando, o próprio Bolsonaro chamava os liberais que queriam privatizar energia nuclear, salvo engano, chamava eles de comedor de danoninho, né? O cara que come danoninho de manhã e fica com a avó à tarde. Ele próprio falou, não pode privatizar, tal, na época que ele era deputado. Não pode entregar de mão beijada, energia, etc. E hoje a gente está vendo que ele simplesmente apoia e dá ensejo, dá carta branca para o Paulo Guedes, né? Então, essa turma que está aí, seja os milicos, né, que fingem ser liberais e tal, sejam os liberais propriamente ditos, liberais entreguistas do Brasil, né? Essa turma é de tiro curto. Essa turma tem prazo curto, porque eles vão com muita sede ao pote, eles acabam com todo, estraçalham, né, deixam em frangalhos a economia brasileira, e o povo sente muito rápido, né? Nós temos aí quase metade da população brasileira, muita gente que vive com pouquíssimo, né? Da população brasileira que vive com até 2 salários mínimos, nós estamos falando aí de quase a totalidade do Brasil, né? Nós estamos tirando 20%, 10% e 1% da população que vive bem, né, que consegue economizar, como diz lá o Paulo Guedes, que o problema do Brasil é que o pobre não economiza. Enfim, eu acho que essa turma tem vida curta, né, no poder, e nosso papel aqui é, de fato, cutucar a ferida, não deixar que as pessoas esqueçam, e nós vamos plantando nossa sementinha de resistência. Beleza, pessoal? Para encaminhar o nosso final, aqui em mais um episódio do podcast, mais um episódio do YouTube, reforçar nossos recados iniciais, né? Você que ainda não nos curtiu, né? Aqui, não curtiu o vídeo, não assinou o canal, então que faça, né? Ative o sininho das notificações aqui no YouTube para ficar por dentro das novidades. Também assine o nosso canal no podcast. Sempre que a gente subir um novo episódio, você vai receber lá a notificação, salva para você ouvir no ônibus, antes de dormir, durante o almoço, enfim, para você ficar bem informado, beleza? Lembrar que nós estamos sempre nas redes sociais, @politiquejo, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos lá sempre com notícia fresquinha, arte legal, algumas reflexões e também o nosso financiamento coletivo, né? apoia.se/politiquejo. A partir de apenas R$5 você nos ajuda no nosso financiamento coletivo a manter esse canal, esse conteúdo independente. Beleza, Luara? Beleza, João. É isso aí, pessoal. A gente vai se falando durante a semana. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que a gente vai dando aí sempre em tempo e sem fake news a nossa melhor opinião sobre a conjuntura brasileira. Agradeço aí, João, você desde o interior e eu aqui desde a capital de Minas Gerais, e vamos falando mais. Um abraço para vocês, sigam nossas redes. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem.